Eles não nasceram em berços de ouro, não tinham um sobrenome certo, nem um caminho pronto. Eram pessoas comuns, mas carregavam dentro de si algo tão poderoso que o mundo não viu chegando. E essa é a série Pessoas Comuns, Destinos Extraordinários. Você vai conhecer hoje uma pessoa que parecia improvável, até que chegou um tempo em sua vida que foi impossível que essa pessoa fosse ignorada. Mas, então, você vai trabalhar com o César, você estava com 16 anos? 17 para 18 anos. E aquilo foi um choque muito grande na cultura da minha vida. Porque, como eu falei, eu conheci pessoas boas, mas também conheci pessoas ruins. Tanto em ambiente de trabalho, como, né, no bairro que eu morava. E quando a gente vive esse mundo, é normal você ver coisa errada e compartilhar com aquilo. E na minha vida estava se tornando normal. Não era da minha índole, não era do meu caráter. Eu nunca cometi nenhum crime, igual minha mãe falou, né? Não vem com viatura na minha porta, não. Nunca fiz isso. Mas depois, quando você tem clareza das coisas, você começa a entender. E fica envergonhado pelas atitudes que você tinha lá atrás. Então isso foi muito forte para mim, porque eu fui trabalhar com o César e aí o César andava comigo todos os dias. Então assim, aí olha que coisa interessante. Para entrar lá na lanchonete eu fiz um teste, né? Para entrar lá, para trabalhar com o pastor César, ele falou assim, você vai ser panfleteiro. Eu falei, amém, vamos lá. Aí eu tinha horário só para entrar, irmão, não tinha horário para sair. E ele falou assim, se você quiser aprender, você sai lá do banco no horário, vem para cá e vai aprender. E aí, outra vez, o meu perfil me ajudou. Porque aí eu saía do banco, da frente do banco, da agência bancária, voltava para o escritório e ia aprender como que as coisas funcionavam. Porque eu não sabia o ofício que eu sei hoje, né? O que a gente mexe hoje. Então aquilo foi muito importante para mim, porque, cara, a gente quando tá novo, tem muita energia, a gente tem que ter sabedoria para saber onde é que você vai colocar aquela energia. Porque colegas meus colocaram energia em outros lugares. E aí alguns morreram, outros foram presos, outros pegaram um destino totalmente controverso, digamos assim. E você vai vendo as pessoas passando o tempo e não vindo junto com você, não vai crescendo. Você tá entendendo? E eu posso dizer para você que esse período de lapidação foi o mais importante na minha vida. Porque quando eu fazia algo de errado, você chegava e falava assim, não é assim que faz. E eu sempre falo isso, né? Hoje o pastor César é um amor de pessoa, né? Tipo assim, ele hoje trata... Hoje ele é lapidado, Hoje né? é lapidado. Educado, né? É tipo quase que um gentleman, né? Mas eu falo isso com muito orgulho, tá? Sim. Pelo amor de Deus, não tô falando isso de que ele fosse uma pessoa rude, não é isso. E eu já falei isso pra ele, eu sou muito grato, porque as broncas que eu levava foi o que endireitou as minhas veredas. Porque se falar, meu irmão, a gente tem que entender quando a gente tá errado, quando a gente tá certo. Tem gente hoje, até isso hoje é diferente. Tem gente que você vai dar um direcionamento, você vai dar um aconselhamento, a pessoa acha que é pessoal. Você vai falar um negócio, a pessoa fica dodói. Não é pessoal, gente. Imagina como é que eu vou falar com um amigo, Antunes, se eu não puder corrigir o cara. Eu sou amigo? Não sou. E hoje a gente tá vivendo muito isso, né? Hoje nós somos só rótulo, não é conteúdo, né? Eu sempre faço essa pergunta lá na empresa. Se você é rótulo ou conteúdo? Porque às vezes você está passando no supermercado, tem um produto lá que é muito bonitinho por fora, mas por dentro tá podre. O gosto não é bom, a qualidade não é boa. Você está imprimindo a imagem, mas no profundo, no oculto, você é raso. Você está entendendo? E eu tenho muito orgulho de ter tido esse tratamento do pastor César. Porque se hoje eu sou a pessoa que eu sou, foi por conta dos direcionamentos dele. Eu falei isso para ele um dia, foi uma conversa, inclusive, muito surpresa, assim, e muito sincera, tanto da parte minha, como eu vi também nos olhos dele a resposta dele. Nós estávamos numa mesa em São Paulo e eu falei para ele, assim, irmão, o meu pai me deixou, eu tinha 6 anos de idade, mas Deus me deu um pai melhor do que eu podia imaginar. E aquilo ali Dá uma respirada respirar, aí, né? E ele entendeu aquilo ali, tá? Porque hoje eu tô com 40 anos, Antunes. Se eu não tivesse tido a figura do César na minha vida pra me dar o direcionamento, eu não teria chegado aqui. Você tá entendendo? Eu vou pegar aqui um gancho no que você tá falando,
Porque as pessoas, elas têm a tendência de estabelecer uma fuga emocional. O que é a fuga emocional? É quando ela ouve algo que pode destravar a vida dela, aquilo pode ser uma chave para a vida dela, mas ela vai achar um meio e uma justificativa para dizer que aquilo não funciona na vida dela. Porque vão falar assim, mas eu não tenho uma pessoa, uma figura dessa na minha vida. Às vezes você não tem, é porque você não quer. Uhum. Porque quantas pessoas não querem a correção? Quantas pessoas não querem o realinhamento? E Deus usa essas questões aí na nossa vida, né? Pessoas com um nível maior de experiência, pessoas com uma vivência maior, justamente para nos dar alinhamento. Porque são aprendizados que a gente vai gerando ao longo da história. A pergunta é se tem ou não tem um coração ensinável. Sim. Porque a Bíblia vai falar, não repreenda o tolo. Porque se você repreender o tolo, ele vai te odiar. Então, será que a gente não está sendo tolo diante das circunstâncias da vida? Imagina, o que eu entendo como uma pessoa nesse contexto que pode ser o tolo? É aquela pessoa que ela sempre tem a razão. Uhum. Eu conheço gente assim, Greco, que todas as vezes ela está certa. Cara, como que pode? Todas as vezes a pessoa está certa. Ela nunca está errada. Não tem erro nenhum, né? 100% das vezes, sempre está certa, ela nunca está errada. Como que você vai corrigir uma pessoa dessa? Como que você vai chamar uma pessoa dessa para um alinhamento, trazendo ela para um estado de consciência, se ela está tão presa nos sofismas, nas mentiras, que ela acha que ela não erra em nada? Então, e isso faz com que pessoas percam grandes oportunidades na vida. Tem gente que era para estar voando, mas não voa, sabe por quê? Porque abraçou as próprias certezas. Um dia desse eu falei um negócio que foi uma canelada pesada num treinamento que eu fiz. E eu falei o seguinte, tem gente que vai morrer abraçado com a CLT. Verdade. E tem gente que vai morrer abraçado com as suas convicções. Irmão, cuidado com as suas convicções. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Assim, aí vamos falar da trajetória. Você entrou lá na Sete Capital, começou a trabalhar com o César, 17 para 18 anos, e você demonstrou um coração ensinável. Você veio aprendendo ao longo da jornada. Mas quantas pessoas que passaram por lá e que não aproveitaram essa oportunidade? É mais gente que não aproveitou do que gente que entendeu. E vou te falar uma coisa pesada, tá? Eu dei trabalho, viu, irmão? Depois você pode perguntar pro César. Eu dei muito trabalho. Porque, por isso que eu tô falando, eu sou muito grato a Deus. Porque o César dava canelada, irmão. Eu lembro que ele falava... era canelada com C ou com K? Canelada com K e 2 L. Irmão, ele dava muita canelada, porque assim, eu sou maranhense, né? Cabeça dura. E ele falava as coisas e eu não entendia, né? Na sua essência. Por que ele tá falando isso? Então mas só que ele arrumou uma forma de acessar o meu subconsciente, meu irmão, que funcionava, era como o pai mesmo. E tinha vezes, assim, que ele queria me corrigir, que ele falava assim, você tá achando que você vai chegar aonde desse jeito, rapaz? Para de ser desse jeito. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai nadar, vai morrer na praia. Então ele achou palavras, ele achou frases que ele começou a falar comigo que eu comecei a entender. E aí, claro, o líder ele tem um papel muito fundamental, né? E não é fácil. Então, além de falar, ele também fazia. Então eu olhava as atitudes dele. Como que ele agia nos negócios, como que ele agia com as pessoas, como que ele agia na igreja, como que ele agia com as pessoas que estavam à volta dele. E aquilo foi moldando o meu caráter, ajustando a minha rota. E eu falava, não é assim que faz, é de outro jeito. Então, tudo que ele foi me falando ao longo dos anos, quando eu tive a oportunidade de passar aquela mesma situação ou algo parecido, eu já tinha no meu subconsciente qual era o caminho que eu tinha que adotar naquela situação. E isso já me deu frutos, né? Até dentro da empresa já teve situações que pessoas chegaram para mim e falaram assim, cara, tal dia você fez isso, eu vi a sua atitude, eu vi que isso aqui tá certo. E às vezes a gente não tem como ficar vivendo, Antônio, vigiando 24 horas, falando, estão me olhando, estão me vendo. Não, tem que ser natural, né? Tem que ser espontâneo. É aquela coisa, né? É a diferença de quando a pessoa entende que ela faz para Deus. Porque Deus vê.
Deus vê todas as nossas atitudes. Justamente. Né? Você vai falar da onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. Ele vê todas as atitudes. Mas o problema é que as pessoas elas fazem esperando o reconhecimento do outro. Uhum. Igual você está falando, o César nem sempre ele estava lá, mas você estava fazendo. Porque você fazia É um processo, irmão. Deus. E vou te falar uma coisa, no início eu errava muito. Eu errava. Esses dias eu estava conversando com ele, até falei, a gente conversando, e eu falei assim, o senhor lembra um dia que o senhor pediu para eu mandar uma proposta pro banco, e aí por causa de 1 pagou quase 10 mil reais a mais? Ele falou, lembro, 1 né? E assim, na época eu fiquei desesperado, né? Eu falei, meu Deus, se eu tiver que pagar isso aqui, eu vou trabalhar o resto da vida para poder pagar. Mas foi uma das vezes que eu vi o caráter de liderança dele. Porque ele não brigou, né? Incrivelmente, ele não brigou. Ele me chamou e corrigiu a rota. Uhum. Então ele falou, presta atenção quando você for fazer isso aqui. Eu lembro que agora a gente dá risada, né? Mas na época ele falou assim, isso é porque o povo fala que 0 não tem valor, né? Uhum. 1-0, irmão, deu um prejuízo. Uhum. Né? E ele me chamou e corrigiu a rota. Ele falou, não faz isso. Presta atenção, isso aqui foi negligência sua. Isso aqui aconteceu porque você não olhou direito. E assim, cara, falando, a mão suando, né? Aquela coisa, eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Então foi uma das grandes lições, né, que eu tive. E eu vou te falar uma coisa, Antônio, as pessoas elas não vencem na vida. Não é porque a gente não é as coisas. Todos nós, a maioria de nós, nascemos sem perspectiva alguma. É a maioria. 90% da população, irmão, eu tô falando de nível mundo. Verdade. 90% das pessoas, elas já nascem em um ambiente que vai condenar ela a viver uma vida medíocre. E quando eu falo a palavra medíocre, Que não é canelada, hein? pejorativa, Que canelada. né? Não, mas é bom mesmo pra mexer com a emoção. Não tem que falar, irmão. O problema é que as pessoas não querem escutar. Verdade. É o tal do ego. Não. Essa aí nós vamos falar depois, tá? Depois nós vamos falar do ego. Inclusive o seguinte, Greco, o pessoal entender como é que é feito o Pessoas Comuns Destinos Extraordinários. A gente pega toda a nossa gravação e a gente vai fazendo cortes. Uhum. Então, isso é pra você acompanhar. Porque a gente também sabe que as pessoas... Respira aí, ó. As pessoas são tão imediatistas nesse mundo que se eu colocar um podcast de 2 horas, ninguém assiste. Elas querem pílulas rápidas. Elas querem coisas rápidas, porque elas acham que a vida vai ser rápida. Só que isso é um grande engano. Me fala um único homem na Bíblia que tenha tido uma vida que não precisou passar pelo processo. Adão, você sabe qual foi o resultado de Adão. A gente já Jesus sabe, passou pelo processo, José passou, Abraão passou, Moisés passou, apóstolo Paulo passou, Pedro passou. Aqueles homens passaram pelo processo. Jó passou pelo processo. Então, essa ideia de que as coisas vão ser da noite pro dia, isso é coisa de internet. As pessoas acham que vai ser da noite pro dia. Pode até ser que alguém consiga fazer algo muito rápido. Mas se não tiver base, se não tiver estrutura, ela vai ruir.